prosseguindo com Capitães da Areia de Jorge Amado. E agora estavam ali, no ponto das pitangueiras, esperando que o guarda se alistasse. Escondidos no vão de um portal, não falavam. Ouviam o vôo dos morcegos que atacavam os sapotis maduros nos pés. Finalmente, o guarda andou. Eles ficaram espiando até que a sua figura desapareceu na curva que a rua fazia. Então atravessaram e entraram na Alameda das Chácaras e novamente se esconderam num portal. O homem não tardou muito. Saltou de um automóvel na esquina, pagou a corrida e veio subindo a Alameda. Tudo o que se ouvia eram os seus passos e o rumor das folhas que o vento balançava nas árvores. Quando o homem vinha próximo, Pedro Bala saiu do portal. Os outros vieram logo depois e, como que o guardavam, pareciam 2 guarda-costas. O homem se aproximou mais do muro junto ao qual vinha andando. Pedro caminhava para ele. Quando estava defronte, parou. "Pode me dar fogo, senhor?" Levava na mão um cigarro apagado. O homem não disse nada. Sacou a caixa de fósforos e estendeu ao menino. Pedro riscou um e, enquanto acendia o cigarro, olhou para o homem. Depois, ao entregar a caixa de fósforos, perguntou: "É o senhor que se chama Joel?" "Por quê?" quis saber o homem. "Foi o querido de Deus que nos mandou." João Grande e o gato se aproximavam. O homem mirou os 3 com espanto. "Porém são os meninos. Isso não é negócio para... Digo que é. A gente sabe trabalhar o negócio direitinho. Pode confiar em nós. A gente sabe fazer o trabalho bem direito", retrucou Pedro Bala, quando os outros 2 tinham se aproximado. "Mas se é um negócio que talvez nem homens..." E o homem pôs a mão na boca, como quem teme ter dito mais do que convinha. "Nós sabe guardar um segredo tão bem como um cofre. E Capitães da Areia sempre faz os serviços bem feitos." "Os Capitães da Areia? Esse grupo de que falam os jornais? Meninos abandonados? São vocês, é?" "É a gente sim, e dos que manda." O homem parecia refletir. Enfim, se decidiu. "Eu preferia entregar esse negócio a homens, mas como tem que ser esta noite mesmo, o jeito... Vai ver como a gente sabe trabalhar. Não fique assustado. Venham comigo, mas deixem que eu vá na frente. Vocês irão uns passos atrás de mim." Os meninos obedeceram. Num portão, o homem parou, abriu e ficou esperando. Veio de dentro um grande cão que lhe lambia as mãos. O homem fez os 3 entrarem, atravessaram uma rua de árvores e o homem abriu a porta da casa. Entraram para uma saleta. O homem pôs a capa e o chapéu numa cadeira e sentou-se. Os 3 estavam de pé. O homem fez sinal para que sentassem. E primeiro eles miraram desconfiados as largas e cômodas poltronas. Isso Pedro Bala e João Grande, porque o gato já estava se sentando muito confortável e a gosto, numa atitude bem displicente. A outro sinal do homem, Pedro e o Grande se sentaram, sendo que João Grande ficou sentado apenas na ponta da cadeira, como se temesse sujá-la. O homem tinha um ar de riso. De repente, levantou-se e falou:
mirando a Pedro Bala, em quem reconhecera o chefe. O que vocês vão fazer é difícil e ao mesmo tempo é fácil. Agora, o que tem é que é uma coisa que necessita que ninguém saiba. Coisa sigilosa. Não passa daqui, disse Pedro Bala. Pode contar. O homem puxou o relógio do bolso. São 1h04. Ele só volta às 2h30. Olhava os capitães da areia ainda com indecisão. Então não é muito tempo, falou Pedro. Se quer que a gente vá, é bom desembuchar logo. O homem se decidiu. 2 ruas adiante desta é a penúltima chácara à direita. Tem que evitar um cachorro que já deve estar solto. É bravo. João Grande interrompeu. O senhor tem aí um pedaço de carne? Pra quê? Pro cachorro, um pedaço chega. Verei já, olhava os meninos. Parecia perguntar a si mesmo se devia confiar neles. Vocês entram pelos fundos, junto da cozinha, na parte de fora da casa. Tem um quarto por cima da garagem. É o quarto do empregado, que agora deve estar dentro de casa esperando o patrão. É no quarto dele que vocês vão entrar. Devem procurar um embrulho igual a este, igualzinho. Foi ao bolso da capa, trouxe um pequeno pacote amarrado com uma fita cor-de-rosa. É igualzinho. Não sei se ainda estará no quarto. Também pode ser que o empregado tenha no bolso. Se for assim, nada mais se pode fazer. E um desespero repentino pareceu tomá-lo. Se eu tivesse podido ir esta tarde, então com certeza ainda estaria no quarto. Mas agora, quem sabe? E cobriu o rosto com as mãos. Mesmo que esteja com o empregado, se pode trazer, disse Pedro. Não, é essencial que ninguém saiba que houve furto deste embrulho. O que vocês vão fazer é trocar os embrulhos, se o outro estiver no quarto. E se estiver com o empregado? Então... E a fisionomia do homem novamente se alterou. João Grande pensou ouvir um nome que soava como Elisa. Mas talvez fosse ilusão de João Grande, que por vezes ouvia e via coisas que ninguém percebia. O negro era muito mentiroso. Então a gente troca os embrulhos do mesmo jeito. Pode ficar descansado. O senhor não conhece os capitães da areia. Pode confiar. Apesar do seu desespero, o homem sorriu da bravata de Pedro Bala. Então podem ir. Depois tem que ser antes de 2 horas. Depois voltem aqui. Mas só quando a rua estiver deserta. Eu os esperarei. Acertaremos nossas contas então. Mas quero dizer outra coisa lealmente. Se vocês forem percebidos e presos, não me envolvam no caso. Falei nada com vocês, nem conheço vocês. Se vocês forem percebidos e presos, não me envolvam no caso. Nada farei por vocês. Porque meu nome não pode aparecer nisso tudo. Tratem de dar fim a este embrulho e não me chamem para nada. É ganhar ou perder. Neste caso, replicou Pedro Bala, neste caso, é preciso marcar o preço, né, meu senhor? Quanto o senhor paga a gente? Dou 100 dinheiros.
30 para cada e mais 10 dinheiros para você, apontou para Pedro. O gato se mexeu na cadeira. Pedro fez sinal para que ele se calasse. O senhor dá 50 a cada e parece que ainda vai fazer negócio? São 150 bicos para os 3. Senão, não tem embrulho. O homem não vacilou muito, nem negociou. Olhava o relógio, onde os ponteiros corriam. Está bem, está bem. Pago o que vocês querem. Aí o gato falou. Não é que a gente desconfie do senhor, mas a coisa pode sair pelo avesso e o senhor mesmo disse que não se importaria com o que acontecesse a gente. E daí? Repetiu também o homem. Tirou de uma carteira uma nota de 100 mil réis, entregou a Pedro. É justo que o senhor nos passe logo algum. João Grande apoiava o gato com um gesto de cabeça. Pedro Bala repetiu as últimas palavras do outro. É justo sim. Se depois a gente não pode lhe recorrer, é justo sim. Agora toca andar. Se faz tarde. Saíram. Pedro Bala disse. Pode ficar descansado. Daqui a 1 hora a gente volta com o embrulho. Em frente da casa, a rua estava completamente deserta. Numa janela da casa havia luz e eles viam a sombra de uma mulher que andava de um lado para outro. O grande bateu na testa. Me esqueci da carne para o cachorro. Pedro Bala estava olhando a janela com luz e se voltou. Não tem nada. Isso me cheira a coisa de amigamento. Não tem nada. O sujeito daquele derrubava a asinha daqui e agora o empregado tem as cartas que os dois se escrevia e quer dar o alarme. Esse pacote está com perfume. É que o outro há de ter. Fez sinal para os dois esperarem do outro lado da rua. Chegou para perto do portão da casa. Logo que se encostou, um grande cão se aproximou latindo. Pedro Bala amarrou um cordel no ferrolho do portão enquanto o cão andava de um lado para o outro, latindo baixo. Depois chamou os outros 2. Tu, apontou para o gato. Fica aqui na rua para dar o alarme se vem alguém. Tu, grande, entra comigo. Treparam na gradezinha do muro. Pedro Bala puxou com o cordão o ferrolho e o portão abriu. O gato tinha ido para a esquina. O cão, ao ver o portão aberto, se precipitou para a rua e ficou remexendo uma lata de lixo. Pedro Bala e João Grande pularam o muro, cercaram o portão para que o cachorro não pudesse entrar. Pedro Bala e João Grande pularam o muro, cerraram o portão para que o cachorro não pudesse entrar. Se adiantaram entre as árvores. Na janela iluminada da casa, o vulto de mulher continuava a andar. João Grande disse baixinho: tenho pena dela. Quem manda deitar com outros? Perto da casa, o negro ficou para transmitir o aviso do gato se viesse alguém. Tinham assovios especiais para estes casos. Maravilha, e o texto se segue. Pedro Bala rodeou a casa e chegou à cozinha. A porta estava aberta, como também a do quarto sobre a garagem. Porém, antes de subir a escada que dava para o quarto, Pedro Bala espiou pela porta da cozinha. Na copa havia luz e um homem jogava paciência. Deve ser o tal empregado, pensou Pedro. E rápido se afastou para a escada da garagem. Subiu de 4 e entrou no quarto do homem.
não havia luz. Pedro fechou a porta e acendeu um fósforo. Havia apenas uma cama, um baú e um cabide na parede. O fósforo se apagou, mas Pedro já estava em cima da cama. Depois viu embaixo do colchão. Tampouco nada. Desceu então da cama, se aproximou, sem fazer ruído, do baú. Suspendeu a tampa e acendeu um fósforo que prendeu nos dentes. Remexeu a roupa com cuidado, não havia nada. Cuspiu o fósforo, depois se lembrou que o homem podia não fumar e então o recolheu ao bolso e foi até ao cabide. Nada nos bolsos da roupa ali dependurada. Pedro Bala acendeu outro fósforo, mirou todo o quarto. Com certeza está com o homem. Agora é que vão ser elas. Abriu a porta do quarto e desceu as escadas. Chegou na porta da cozinha. O homem ainda estava sentado. Então Pedro Bala reparou que ele estava sentado em cima do embrulho. Aparecia uma ponta sob a perna do homem. Pedro pensou que tudo estava perdido. Como iria ele tirar o embrulho debaixo da perna do homem? Saiu da porta da cozinha, foi andando para onde estava o grande. Só se ele e o grande atacassem o homem. Mas aí haveria gritaria, todo mundo saberia do roubo. E o senhor que os tinha empregado não queria saber disso, não queria saber de escândalo. Tudo muito discreto. De repente teve uma ideia. Chegou perto de onde tinha deixado o grande e assoviou bem baixinho. João Grande apareceu logo. Pedro falou em voz muito baixa. Olha, Grande, o tal empregado está sentado em riba do embrulho. Tu vais chegar na porta da rua, apertar a campainha e sumir depois. É pro homem se levantar e eu abafar o embrulho. Mas dá o suíte logo pro homem não te ver e pensar que foi sonho. Dá o suíte logo pro homem não te ver e pensar que foi sonho. Deixa passar o tempo de eu chegar na cozinha. Voltou rápido para a porta da cozinha. Daí a 1 minuto, a campainha soou. O empregado levantou-se às pressas, abotoou o paletó e se dirigiu para a frente da casa pelo corredor, onde acendeu uma luz. Pedro Bala penetrou na copa, trocou os pacotes e abriu para os lados da chácara. Saltou o muro, assoviou para o gato e João Grande. O gato veio logo, mas João Grande não apareceu. Andaram de um lado para o outro e o negro não chegava. Pedro começava a ficar impaciente, pensando que o empregado podia ter surpreendido João Grande e agora estar atracado com ele. Mas quando ele passara por aqueles lados, não havia escutado nenhum ruído. Disse: se ele demorar, a gente entra. Assoviaram novamente, não tiveram resposta. Pedro Bala resolveu: vamos entrar de novo. Mas ouviram o assovio de João Grande, que não tardou a estar ao lado deles. Pedro perguntou: onde tu te meteu? O gato tinha pegado o cachorro pela coleira e o punha para dentro do portão. Tiraram o cordel do ferrolho e desapareceram pelo outro lado da rua. Aí o grande aplicou. Na hora que meti o dedão na campainha, então-se a dama lá em cima ficou muito assustada. Pegou, abriu a janela, parecia que ia se atirar mesmo. Espiava que fazia medo. Tava mesmo chorando, desesperada. Então-se eu tava com muita pena dela e trepei pela bica para dizer a ela que não chorasse mais, que não tinha mais de que a gente tinha abafado os papéis. E como tive que aplicar tudo a ela, tive que demorar. O gato perguntou muito curioso: e era boa, é? Era? Era boa sim, passou a mão na minha cabeça, depois me disse que muito obrigado e que Deus iria me ajudar.
Deixa de ser burro, negro. Eu estava perguntando se ela era gostosa, se ela era boa de cama. Mas parece que tu nem viu as coxas, né? O negro não respondeu. Um automóvel entrava pela rua. Pedro Bala bateu no ombro do negro e João Grande sabia que o chefe estava aprovando o que ele fizera. Então seu rosto se abriu de satisfação e murmurou: eu só queria ver a cara do galego quando o patrão abrir o pacote e não encontrar o que esperavam. Maravilha! E, já em outra rua, os três soltaram a larga, livre e ruidosa gargalhada dos capitães da areia, que era como um hino do povo da Bahia. E chegamos ao tópico As Luzes do Carrossel. É isso, que maravilha! Capitães da Areia, texto de Jorge Amado, 1937. Modernismo brasileiro, épocas de muitas transformações no Brasil. Falo das épocas da transição do século XIX para o século XX e correr da primeira metade do século XX. É isso. Capitães da Areia, que traz muitos temas legais. Déficit habitacional, precariedade habitacional, falta de saneamento básico, falta de infraestruturas para as periferias, os problemas do sem-teto, os sem casa, é isso. Precisamos meditar sobre isso. Vivemos num país muito complicado, por demais complicado e injusto. Mais do que nunca, precisamos refletir sobre essas considerações. Desigualdade social. E nada melhor do que a literatura brasileira para nos aclarar e nos trazer esta luz. É isso. Deus nos abençoe. Amém. Vivamos em paz, vivamos em amor. É isso. Deus vos abençoe. Amém.